Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Está no ar a Bíblia em Debate pela Rede Gospel de Televisão, ao vivo para todo o Brasil. Eu quero dar aí o meu muito obrigado e as boas-vindas, é claro, a todos que nos assistem pelo canal 154 na net. Você que está aí ligadinho na Rede Gospel pelo Brasil afora, no sul do país, no sudeste, no nordeste, no norte, centro-oeste, em todo o Brasil, a Rede Gospel entrando e fazendo a diferença. Você que está aí no igospel.org.br ou que também tem nos acompanhado pelos aplicativos, né? Tanto Apple quanto Android. Deus abençoe a sua vida, que você possa ser acrescentado na palavra e que este programa edifique a tua vida em nome de Jesus. Nós vamos aqui até as 2 horas da tarde, hoje falando sobre idolatria. É isso mesmo. Você acha que a idolatria é um pecado? O que você tem a dizer sobre isso? Qual é a sua opinião sobre idolatria? Você pode ligar e participar pelo 0 operadora 11 2114 1160 no @Bíblia em Debate no Twitter ou a Bíblia em Debate oficial no Facebook. Você liga, dá sua participação, interage conosco, tem aqui as suas dúvidas resolvidas no ar. Para debater o assunto, eu tenho aqui comigo hoje o Bispo Marcos Prado, ele que é Bispo Estadual da Igreja Renascer em Cristo em Sorocaba. Tudo bem, Bispo? Boa tarde. Bispo Rueda, você que está ouvindo o nosso programa. Espero que hoje a gente possa aqui debater, tirar muitas dúvidas sobre esse tema, né? Nós muitas vezes vamos no caminho da idolatria clássica ali, somente das imagens, dos ídolos, mas a Bíblia mostra vários tipos de idolatria que nós vamos discutir hoje. Sem dúvida, é isso aí. Também, meu amigo Bispo Sérgio, tudo bem, Bispo Sérgio? Boa tarde, Bispo Rueda, Bispo Marcos, grande prazer a gente estar nessa nobre mesa aqui, né? E iluminando o raciocínio, isso é a coisa mais importante. A palavra de Deus fala que tudo que se manifesta é luz. Efésios 5:11, tudo que se manifesta é luz. Então a coisa mais importante é debater mesmo o assunto, é não varrer para debaixo do tapete, é não esconder. E a questão da idolatria, o que realmente importa? Nós conceituarmos, nós definirmos o que é idolatria, porque muitas vezes você imagina que idolatria é uma coisa simplesmente visível ou alguma coisa ligada à religião. Exato. E nem sempre é ligada à religião. Sem dúvida. Ela é ligada a outros fatores que a gente não vai abrir agora aqui, mas ao longo do programa. Mas só para deixar assim um gostinho, o grande problema da idolatria é aonde ela está alocada e o espaço que ela ocupa. Esse é o grande problema e é o que nós vamos debater aí. É isso aí. Você acha que está preso a algum tipo de idolatria? Você já passou por isso? Conhece alguém preso pela idolatria? Ela é ou não é um pecado na vida do homem? Você pode ligar e participar, 2114 1160, 0 operadora 11 2114 1160. Você liga, participa, entra no ar aqui e conversa com a gente sobre esse assunto. Bom, a gente tem bastante coisa para conversar, então a gente já vai direto aí, né, ao assunto. Idolatria, bispos. É claro que a primeira coisa que vem à mente da pessoa é a religião, como a gente já diz aqui. São já ídolos, pensa logo os ídolos, as imagens. Exatamente. Olha, você, né, de repente, né, idolatra alguma imagem, você tem um totem na sua casa, você tem lá uma carranca na sua casa, cada um pensa em algo da idolatria ligado à religião. Porém, a idolatria, na verdade, é uma dependência que a pessoa tem a um determinado ídolo, seja uma imagem, seja uma ideia, seja um homem, enfim, algo que se torna para ela mais do que um referencial, porque referencial todos nós temos que buscar a ter, né? Agora, quando eu idolatro algo ou alguém, foge do padrão do que é um referencial. É como se aquilo que eu idolatro fosse a única saída e a única verdade universal para a minha vida, seja em qualquer ambiente, seja no ambiente político, seja no ambiente profissional, seja no campo religioso, né? Isso está presente em larga escala na sociedade, não está, bispos? Na verdade é o seguinte, né? Qual foi o primeiro ídolo do ser humano? Sabe qual foi o primeiro ídolo do ser humano? A moita. A moita foi o primeiro ídolo que o homem fez na vida. A moita. Quando Adão rompeu a sua relação com Deus, quando ele foi? Para trás da moita, imaginando que a moita seria a sua proteção. Tirou da moita uma folha e colocou na frente da sua nudez, né? Obviamente que aquela folha não tinha
nem propriedades orgânicas capazes de protegê-lo, porque ela iria secar, iria esfarelar, ele voltaria a estar nu. Mas o que é o ídolo de fato? A definição de idolatria vem de ideia. Ideia que se tem sobre algo. Então, na verdade, é uma projeção. Tudo que você projeta, a partir da tua mente, aquilo já é manipulado. Porque tudo que procede da mente humana natural é manipulado pela corrupção da própria natureza humana e por demônios. Haja vista a palavra fala que o coração do homem é enganoso, desesperadamente corrupto. Então o homem projeta algo na sua mente. Projeta um caminho, projeta uma figura, projeta um afeto, projeta um Deus, A questão de depois esculpir é mero fato. O que, na verdade, nasce no coração do homem é a projeção. Verdade. A diferença da idolatria e do que não é idolatria. O que não é idolatria é aquilo que vem de Deus. Não é projetado pelo homem, não nasce a partir do homem, nasce de Deus. Lá em João fala, no capítulo 1, o quê? Aqueles que não nasceram da carne, nem da vontade do sangue, nem do homem, mas da vontade de Deus. Então, quando isso acontece, a relação, ela está estabelecida sobre o eixo certo. Fora disso, há interferência, há boi na linha, há todo tipo de malignidade que o diabo é o espírito oportunista, né? É porque atrás de um sentimento idólatra, a pessoa pode até se esconder, né? Você brincou aqui com a moita. A moita é o primeiro ídolo. Mas ele pode se esconder de fato, né? Em algo que aparentemente lhe dê proteção, né? Funciona assim. O ser humano tem necessidade dessa projeção, né? Se nós, assim, visitarmos a tribo mais distante, mais isolada, ele tem necessidade de algo, é o sol, é a lua, ou é a natureza, ele precisa de uma proteção. Então o homem, às vezes, não sabe trabalhar com esse sentimento, essa necessidade que ele não tem esse encontro verdadeiro com Deus. Né? A insegurança do homem leva a projetar alguma coisa que ele se sinta seguro. Exatamente. Você já assistiu o Náufrago? Ele faz amizade com a bola. O Wilson. Sim. É o Wilson. Exato. Então é o seu Wilson, né? Então, cada um idolatra um Wilson que cria, na verdade. O que acontece? Há uma guerra, muitas vezes, religiosa só, interminável e sem nexo, entre evangélico, católico, pela questão das imagens de escultura. Exato. Quando, na verdade, a imagem de escultura, ela não é nem de longe o X da questão. A imagem de escultura, ela só é um problema por causa daquilo que está por trás dela. Sim. Ela só é um problema a partir daquilo que nasce no coração da pessoa. A imagem por si só não tem efeito, nem Paulo força, deixa isso claro. nem tipo nenhum, né, de ação. Paulo não fala que o ídolo no mundo não é nada. É verdade. Então, quer dizer, se o ídolo não é nada, que diferença ele faz? Ele está aqui ou ele não está? Para mim não faz nem bem nem mal. Não é ofensivo, né? Tem gente, por exemplo, tem evangélico que eu conheço que não pode ver um ídolo... Vira as costas, ou então até causa um escândalo. Não é assim. Qual é o grande problema? O que está no coração da pessoa que projeta ou naquilo ou não naquilo, em outra coisa, uma ideia que substitui o que na verdade deveria vir de Deus para ela e de uma relação verdadeira. Bom, a gente está aqui explicando, né, tentando dissecar aqui o que é a idolatria em si, mas a pergunta é, ela é ou não é um pecado? É claro que a gente não vai fechar aqui o tema, mas no entanto, a gente tem que já ir esclarecendo algumas coisas. Por exemplo, a pessoa ela não tem o conhecimento, ela não tem, né, a instrução devida, nem para saber o que é uma idolatria, e às vezes ela foi criada e ela foi ensinada num princípio, né, que para ela conotava como correto, né? Então ela se liga àquilo e ela tem um verdadeiro temor, um verdadeiro amor a Deus, talvez por uma viés errada, mas ela tem, né? Aonde que espiritualmente entra a condenação? Uma vez que eu não tenho consciência disso que eu estou fazendo, porque afinal de contas eu faço de bom grado, faço porque foi assim me ensinado. Deus, ele releva isso, bispos? É possível que alguém que esteja nos assistindo, alguém que esteja acompanhando o programa, que tenha um coração sincero, voltado a Deus, mas que não tenha a exata nitidez do que ele está fazendo. Alguém que tenha ídolos, vai para o céu, é isso? Ele consiga, não digo de ir para o céu, digo de ele realmente alcançar ao Senhor.
É possível isso? Né? Nesse caso... Pela idolatria ele alcançar a Deus? Não que a idolatria o leve a Deus, mas se ele estiver na idolatria, será que é possível ele alcançar a Deus? O Salmo diz que o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece o nosso sentimento, e Deus ele é fiel, ele nunca vai desamparar o homem e nunca será injusto com o homem, né? Então o pecado na ignorância, Deus sim pode relevar. Agora, também demonstra um outro aspecto da igreja, a importância da igreja de evangelizar, de pregar a palavra e trazer a verdade, porque a verdade é Jesus, porque Jesus ele se declara como o único caminho, como a verdade e a vida. Então a igreja nunca pode se calar nessa questão, mas Deus sim sempre vai relevar, vai conhecer o homem e vai ver o sentimento verdadeiro que está no coração do homem. Eu acho que é perfeitamente possível a pessoa encontrar Deus buscando até por um caminho errado. Porque, na verdade, Jesus se coloca no caminho das pessoas que o estão buscando, né? Então o que acontece? Assim como também eu acredito que há muitas pessoas ditas no caminho certo e que estão afastadas de Deus. Porque tudo é regrado, na verdade, pelo coração, pelo que está no coração. Muitas vezes o camarada tem um ídolo lá na casa dele por cultura, como você falou, porque ele foi formado desde criança, tem até assim um apego, digamos, afetivo. Isso aqui era da minha avó, isso aqui era da minha mãe, eu tenho medo de jogar fora, não sei o que, até conhecer a verdade, obviamente. Depois ela perde esse medo. Mas ela não tem uma relação com aquele ídolo que substitui Deus de verdade no coração dela. Então quando ela busca, ela está buscando Deus. Ela está buscando, na verdade, e quem pode falar isso? Só Deus. Deus sabe exatamente em que canal a pessoa se sintoniza com Ele. Então eu acredito piamente nisso, que sim, que uma pessoa mesmo buscando por um viés errado, Deus não leva em conta o tempo da ignorância e Deus vai se apresentar. Até que ela possa se libertar daquilo. Aquele buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração, não serve só para quem conhece a Deus. Serve para todos os seres humanos. Serve para todo homem. Desde que você busque a Deus de todo o teu coração, você vai achá-lo. E Deus vai se apresentar a você. O que pode acontecer é que ela, claro, sofra com esse caminho, porque ela está buscando por uma via errada, né? E todo erro tem consequência. Todo erro tem consequência. Tem e acaba... Em 2 Tessalonicenses 2,4, a palavra diz que o inimigo, né, o anticristo, ele se opõe a Deus. E o desejo dele é tomar o lugar de Deus. E isso a palavra deixa bem clara nos tempos vindouros de Cristo. E nós está mais do que evidente que Cristo está voltando. A ação do anticristo nunca esteve mais evidente do que como nos dias de hoje. Então, infelizmente, muitos caminhos se apresentam como uma saída para enganar um homem. Então, eu volto a repetir, isso que o bispo Sérgio comentou é uma grande verdade. O Senhor solda um coração, o Senhor nunca será infiel, porque Ele é fiel, mas também nós precisamos mostrar esta verdade para que o engano saia da vida das pessoas, porque na verdade sempre tem uma consequência, né? Tá certo. Vamos falar com o pessoal de Itu, aliás, Salto de Itu, pessoal, a Bárbara de Souza entrou em contato conosco. Boa tarde, Bárbara. Boa tarde. Bárbara, tudo bem, querida? Boa tarde, paz. Obrigado pela sua participação, viu, Bárbara? Você acha que a idolatria é um pecado ou não, Bárbara? Eu creio que a idolatria é uma cegueira. É uma cegueira espiritual. Que assim. Você entende que é uma cegueira, é isso? Existem inúmeras formas de idolatrar. Entendeu? Desde o mundo, na graça do Senhor, né? Então, no mundo, a idolatria é por famosos, é por momentos, é por cultura, é por diversos costumes. Pode ser por pura ignorância mesmo. Na graça do Senhor, não entendi. Tá certo. E na graça do Senhor é diferente, né? Acabamos idolatrando um cantor gospel, uma revista gospel, algo que venha nos prender, colocando Jesus em segundo plano sem que percebemos e, alguns casos, é perceptível. Tá. E eu concordo em relação em buscar Deus e mesmo em caminhos errados, porque eu fui do caminho errado. Eu fui 7 anos do candomblé. Então, e mesmo em meio do candomblé, eu ainda ouvia diante do trono, eu orava para Deus. Então Deus conhecia meu coração. Quando Ele marcou o encontro certo, Ele já sabia como que ia ser. Ele permitiu que eu fosse treinada nesse campo de ídolos, né? No campo de idólatras, na guerra espiritual.
Bárbara, sua ligação está um pouco ruim, eu não estou conseguindo entender por completo o que você está dizendo. Mas só para mim tentar sintetizar aqui, na tua opinião então, você acredita mais que é um lado assim, como se fosse uma ignorância, não que fosse um pecado, mas que Deus acabaria relevando isso, é isso? Não, de forma... não concordo com a relevação. A ignorância não, eu falo que a idolatria é uma cegueira. Uma cegueira, entendeu? desculpe. Onde as pessoas se buscam as coisas palpáveis. Entendeu? O ser humano tem esse costume palpável. Que nem quando fizeram o Deus de bezerro, de ouro. Entendeu? É algo palpável. Quis trazer a materialização, né? E a pessoa acabou criando um ídolo e porque ela queria algo palpável, não conseguia crer Deus na forma que ele é. Exato. Algo supre, né? Tá bom. O ídolo supre alguma necessidade, né? Entendi. Tá bom, Bárbara. Eu agradeço muito a sua ligação, viu, querida? Um grande abraço a todo o pessoal de Salto de Itu. Tá bom? Ok. Deus abençoe. Obrigado. Quer ver? Vamos só ver um aspecto. Vamos falar do bezerro de ouro. Um bezerro, bicho, é pecado? Não. Não. Ouro é um elemento pecaminoso? Também não. Nós temos um anel no nosso dedo, que é a nossa aliança, né? Se você encontrar um bezerrinho, você não vai expulsar um demônio dele, não tem nada de errado com ele. Então, por que esses dois elementos juntos seria um pecado? Na verdade, o bezerro de ouro, a materialização, qual é o problema do bezerro de ouro? É que ele é a materialização de uma substituição de Deus. Exatamente. Aí é que está o X da questão. O que falaram lá para Arão? Esse Deus aí que nos tirou do Egito sumiu, desapareceu e Moisés foi com ele para algum lugar. Então vamos criar o nosso, vamos projetar, vamos idealizar. Idealizaram. A partir do quê? Do homem. Quem ditou aquele projeto? Algum arquiteto deu aquele... O arquiteto se chama Satanás, né? Aonde que um bezerro, um bichinho feito de ouro iria, de repente, ter uma propriedade divina? Se um bezerro é um alimento para o homem. Então, quer dizer, você percebe que até uma coisa boba, né? É uma coisa engraçada, mas aonde que reside o ponto? O ponto é a materialização do que substituiu a Deus. Amém. Não é a imagem em si, mas o que ela representou. Sim, não é nem o ouro, nem o bezerro, nem a forma que foi feito. Não. Porque poderia ter feito um bezerro, poderia ter feito um dragão, poderia, como algumas religiões... Tudo está no coração do homem. Mas da substituição que eu tenho em casa lá uma estátua lá que eu ganhei de Israel, sim, que é um cordeiro e um leão deitado, que representa Jesus Cristo. Então, quer dizer, aquilo não substitui absolutamente nada na minha vida. Eu não me reporto àquilo, a não ser como um objeto decorativo que me lembra Jesus. Que veio de um lugar santo. Que veio de um lugar santo. Então aí exatamente é a diferença. Amém. E que muita gente até confunde. Você vê muito evangélico se pegando nesse ponto. É ídolo, é tal coisa. Até da mezuzá. Não falam que é idolatria? Entra na casa da pessoa caçando bruxas, literalmente. E esse quadro aí, que eu ouvi dizer que tal... Vamos ver algumas participações via Facebook. Olha, nós temos aqui algumas participações. O Bruno coloca assim, boa tarde. Na minha opinião, é pecado sim. A Bíblia diz que só o Senhor adorarás e prestará culto. A Ana coloca assim, idolatria é você adorar a algo ou alguém que não seja Deus. Primeiro mandamento da Bíblia, eu sou o teu Deus, não há outro Deus. Deus é o único que merece a verdadeira adoração. E se você adorar algo ou alguém que não seja Deus, está praticando a idolatria. Praticando a idolatria está adorando a outro Deus. E no primeiro mandato da Bíblia diz só um Deus. Ele repetiu aqui, né? Então se você faz algo que desobedece, a Bíblia está pecando. O João coloca assim, mas idolatria é pecado. Idolatria no verdadeiro sentido da palavra, que quer dizer adorar acima de tudo os bens materiais, sua posição social, o dinheiro, até mesmo pessoas. Isto é, idolatria porque quanto mais apegado a estas coisas, menos alguém vai saber partilhar, agir com justiça, largar o preconceito e o orgulho. E aí vai. Então, de novo, a idolatria é principalmente focada no ambiente religião, no ambiente espiritual. Tá bom, olha, tem um texto bíblico aqui, Colossenses 3:5, que diz assim:
Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Aqui o texto fala paixão lasciva. Né? O que é a paixão lasciva? A paixão lasciva, na verdade, o que é? É uma afeição desordenada. Então a pessoa, ela... A sensualidade absurda. Assim, né? É uma afeição desordenada. Então, você tem lá a imagem, mas você cria uma dependência daquilo. Então, na verdade, a idolatria se torna pecado quando ela te domina. Quando os teus sentimentos são dominados por aquela situação. Então, você precisa se reportar aquilo, ou então até uma pessoa, fã-clube. Nós vemos assim tantos tipos de... enxergamos tantos tipos de malignidades, até mesmo dentro das igrejas, que é pecado a idolatria. Agora, você vê, eu acho ela uma questão muito sutil, a idolatria. Porque aquela que falou do mandamento, ela falou assim, Deus falou que quem adorar qualquer Deus... É verdade, Deus falou mesmo. Agora eu te pergunto, e quem não conhece a Deus? Nunca lhe foi apresentado, nunca lhe foi apresentado, nem Deus. Ele nunca leu esse texto. Quanto mais o que Deus ordenou. Se ele não conhece nem Deus, quanto mais o que Deus ordenou. Exato. Como é que fica? É pecado? Ora, não vai deixar de ser pecado porque você desconhece. Se você passar num farol vermelho, mesmo que você desconhecer, você vai tomar multa do mesmo jeito. Qualquer lei quebrada tem consequência. Tem consequência. Porém, vamos falar daqui a pouquinho sobre algo que eu acho que é a chave desse negócio, que é a imputação do pecado. A imputação do pecado... O que seria o culposo ou doloso, vamos dizer assim. Ou doloso. Vamos ver o que as pessoas estão falando nas ruas, vamos ouvir aí, o povo fala. Sim. Não considero, mas também não idolatro. Não acho pecado. Não idolatrei ninguém não, só Jesus, que é o único, né? Não idolatrei ninguém não, assim não. De vez em quando eu vejo só como exemplo minha mãe, mas idolatrar é meio difícil, né? Meus cachorrinhos, eu idolatro todo dia. Eu acho que é uma manifestação de carinho, não acho que seja pecado. Olha, antes de ser evangélico, sim. Ia pra igreja, adorava imagens. Hoje não mais. Eu sigo a palavra, adoro só o Senhor. Artista de televisão. Eu acho que é fanatismo, eu acho que não faz bem, tanto para a saúde física quanto mental. Eu também não acho pecado, idolatrar. Porque você idolatra uma pessoa que você gosta, uma opinião sua. A Bíblia diz que tudo que a gente adora, uma imagem, alguma coisa assim, é idolatria, com certeza. Tem duas participações que chamam a atenção aí, né? Uma delas, aquela senhora falando do cachorrinho e tal, né? E o outro falando de... a idolatria com a afeição. Exatamente. E a outra falando sobre artistas, né? Pessoas que ele talvez goste, enfim, qualquer tipo de gênero, seja músico, seja ator, não importa. Existe mesmo no nosso país, né? Não é nosso país, em qualquer lugar no mundo existe uma tendência as pessoas olharem para quem tem exposição de mídia, para quem tem um determinado sucesso e tal, e acabarem se ligando, se afeiçoando. E usam até a palavra ídolo, meu ídolo. Meu ídolo, usa a roupa dele, usa o corte de cabelo. Tem gente que passa a vida idolatria, imitando, eu vou discordar com isso, fazer aqui uma... Não sei se isso é idolatria. Eu acho que tudo que domina é uma idolatria. Então existe, na verdade, uma pessoa que é cheia do Espírito Santo de Deus... Ela não pode ser dominada por aquilo. Ela tem equilíbrio, ela é equilibrada. E a partir do momento que a pessoa começa a viver a vida do outro, por achar que ela é um ídolo, aí começa o pecado. Agora, enquanto é um referencial... Então, o sorvete pode ser uma idolatria? Se levar ao extremo, acho que sim. O cara que é dominado pelo sorvete, pela pipoca. Eu vi uma reportagem de um cara que comia pipoca de micro-ondas nos Estados Unidos. Compulsivamente. Dia e noite. Ele processou a empresa porque ele ficou doente. Quem mandou ele comer tanta pipoca? Eu estava lendo uma matéria numa revista de grande circulação que fala sobre a onda do momento, que é a onda fitness, de cuidar da saúde. E existem algumas jovens, que estão se levantando como verdadeiros referenciais de saúde aqui no país. E elas colocam na internet as dietas dela, colocam as ginásticas que elas fazem, exercícios, mas tudo aquilo é projetado para elas. Então a pessoa tenta viver a vida da outra pessoa, tenta praticar aquele exercício, comer aquela comida que é para outra pessoa, que na verdade não vai trazer benefício. Traz malignidade, traz malefício para a vida da pessoa. Então aí a gente vê um desequilíbrio, uma afeição desordenada, que fala aqui em Colossenses 3,5, que rouba a vida da pessoa, na verdade. E na verdade eu acho que o bem mais precioso que a pessoa tem hoje em dia é o tempo, né?
A pessoa às vezes até perde tempo, né? Perde tanto tempo seguindo, idolatrando. A gente vê, por exemplo, vai ter um show aqui em São Paulo. Não consegue se achar. Não, vai ter um show aqui em São Paulo, a galera já está acampada na porta do show mês antes. A pessoa perde um tempo. E na verdade o que o diabo quer roubar na vida da pessoa é o tempo, né? É igualzinho como as pessoas fazem para Deus, né? É a mesma intensidade. Quer dizer, você já imaginou se todo mundo que serve a Deus o servisse numa intensidade dessa? Já pensou? Meu Deus, nós já teríamos um mês antes do culto já tinha gente lá na porta da igreja para Cristo. Já tinha voltado já. Vamos falar com a Lúcia Galdino, ela que é de Brasilândia, aqui de São Paulo. Boa tarde, Lúcia. Boa tarde. Tudo bem, querida? Eu adorei ver vocês fazendo essa reunião e falando aí. Obrigado pelo seu carinho. Eu adoro a Bispa Sônia. Eu Amém. tô precisando muito de oração. Amém, querida. Qual a sua opinião, então, Lúcia, sobre o assunto? Você acha que a idolatria é um pecado ou não? Eu acho que seja, porque eu fui crente 12 anos. Aí agora eu vim para São Paulo, minha irmã, como disse, que recebe as identidades, né? Ela é mãe de santo, aí eu sempre frequento com ela. Mas nada que primeiro no mundo não seja meu Deus, porque para mim acima de tudo está ele, e ele está no céu, ele não está numa estalta, em alguma coisa. Se eu já li a Bíblia, eu sei mais ou menos a maioria das coisas. Eu já fui até, cantei no coral, já fui muita coisa, me desviei por causa de muita coisa que eu passei. Eu vim muito nervosa, muito triste, solitária, porque eu tinha 5 filhos perdidos. E quase morri na mão do meu marido. Aí eu achei que o meu Deus que eu seguia, ele não, sabe, não, eu não era a filha que ele queria. Aí eu me desbandei pro mundo. E agora eu escuto sempre a Bispa Sônia, tem hora que ela fala na televisão, ela olha pra mim, parece que tá dizendo tudo pra mim, sabe? Fala diretamente com você. Parece que aquelas palavras que ela tá dizendo, vem direto no meu coração, às vezes eu até choro, às vezes eu até pergunto, meu Deus, por que o Senhor me abandonou, por quê? Não, tem que tomar cuidado, viu, Lúcia? Tem muita gente que vai te chamar de idólatra, hein? Tem que tomar cuidado, tem muita gente que vai falar que você está idolatrando a Bispa Sônia, que você está idolatrando o apóstolo. E aí? Nossa, eu adoro, eu escuto direto, eu fiquei triste esses dias porque ficou fora do ar. Eu te entendo perfeitamente. Tá bom, Sônia. Obrigado, viu, querida? Lúcia. Esse debate aí me chama muita atenção. Eu fico pensando, meu pai, será que eu estou fazendo certo? Onde é que eu errei? Não, você está fazendo certíssimo. Você tem mais aqui ouvir mesmo, se alimentar diariamente, né? E receber a palavra na tua vida. Tá te fazendo bem ou não? Não, mais ou menos. Não, você ouvir a palavra da Bispa Sônia, tá te fazendo bem? Nossa, quando eu escuto a palavra dela, parece que até sabe que eu tomo remédio controlado, faço feita essas coisas para dormir, para viver. Aí quando eu escuto a palavra dela, parece que é um calmante para mim. Acabou. Pelo fruto se conhece a árvore. Então não pode ser ruim. Glória a Deus. Então tá bom, Lúcia. Obrigado pela sua participação, viu, querida? Por você acompanhar o programa aí com a gente. Eu muito que você pedisse fazer essa oração depois por mim. Amém. Nós vamos orar sim. Para ver se Deus me abençoa, porque eu preciso muito, porque eu vivo muito atribulada, muito problema. E eu acredito muito em Deus, muito, muito, muito mesmo. Para mim Ele é tudo, acima da terra Ele é tudo. Amém, com certeza. Nós estaremos orando por você sim, viu, Lúcia? Já anotamos aqui o seu nome. Que Deus abençoe vocês todos e que dê sempre esse dom maravilhoso para vocês entrar na casa de nós com a palavra sempre de... Amém, amém. Obrigado pelo seu carinho. Deus abençoe. Vamos aí na sequência já também falar com o Márcio, ele que é de Mauá, aqui do Grande ABC. Boa tarde, Márcio, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Como vai, querido? Obrigado pela sua participação, Márcio. E aí, qual a sua opinião sobre isso? Você acha que a idolatria é um pecado, Márcio? Olha, eu acho que sim. Eu acho que é pecado, porque a Bíblia fala que amará teu Deus sobre todas as coisas. Aí você estava entrando no assunto sobre os católicos, né? Eu queria saber o seguinte, se em pleno século XXI, o pessoal fala da ignorância. Sim. Nós temos a internet, temos tantos meios, e pelo que eu saiba, os maiores teólogos do Brasil, vamos falar do Brasil, são católicos, né? E por que eles idolatram tanto imagens? Bom, é estranho, não é? Com certeza. Por que eles não ensinam o povo deles que adorar a imagem é pecado?
Veja, a gente não vai discutir qual que é a prática ou mesmo, né, o dogma de outro tipo, outra religião ou coisa do sentido. Aqui a nossa discussão é que se é ou não o pecado a idolatria. Aqui no fechamento do programa, você pode ter certeza que a gente vai te dar uma resposta dentro da palavra do que é a idolatria efetivamente, se ela é ou não um pecado, né? Agora, a gente também não deve julgar as pessoas, né? Não, com certeza não é julgamento. Não, eu sei, entendi, Márcio. Sua pergunta por que eles não instruem devidamente, né, o seu rebanho, vamos dizer assim, sim. Né? Sim, é legal, esse assunto é muito interessante, porque a idolatria não é só de imagens. Hoje em dia, a idolatria é tudo. Tudo que você acha que você ama é idolatria. A moça acabou de falar de um cachorro. Ela ama o cachorro dela. É estranho isso, né? A gente ouve isso. Eu sou, graças a Deus, hoje eu sou evangélico. Sou evangélico, né? Não nasci berço evangélico. Sim. Fui um católico bem blá blá, porque não convém falar. Mas hoje, graças a Deus, sirvo a Jesus de todo o meu coração. Amanhã eu peço que vocês olhem por mim, que amanhã vai ser a minha primeira vez que eu vou pregar numa igreja. Que bênção. Essa oportunidade, Deus está me dando essa oportunidade. Amém. Eu creio que Deus vai me usar muito. Estou fazendo teologia, terminando meu básico, vou fazer o bacharel se Deus me der condições. Amém. E vamos continuar nessa bênção. Glória a Deus, Márcio, então. Obrigado pela sua participação, querido, viu? Que Deus te dê graça aí nesse culto amanhã, então. Que viu? Deus abençoe vocês todos. Amém. Vocês são uma bênção. Um beijo. Amém. Fica na paz. Deus abençoe. É a tua história, é o foco na idolatria só religiosa, né? E uma coisa que o Márcio falou, que a gente deve prestar atenção, porque a pessoa falou do cachorro, é a confusão do que é uma idolatria e do que é um apego, um carinho. É muito complexo mesmo. Porque nós não podemos ir para uma outra linha também de taxar qualquer forma de amor, de devoção, de carinho, como idolatria. Porque de repente, como alguns ignorantemente fazem. Na verdade, as pessoas têm muita dificuldade em ter um referencial na vida, né? O que é um referencial? Até onde aquela pessoa me ensina? Como eu devo proceder como exemplo da vida dela. Então as pessoas, na verdade, eu acho que o grande caminho para as pessoas saberem definir o que é um referencial na vida de uma pessoa é a pessoa ter uma vida de oração, de jejum, não é verdade? Porque o que é o freio nas nossas vidas para não cometer o pecado? É a ação do Espírito Santo. Porque você começa também a julgar e começa a pesar naqueles que têm um laço de carinho. Então eu sou muito apegado ao meu pai. Pronto, então você idolatra teu pai. Eu idolatro meu pai. Eu sou um pai babão. Então eu sou um idólatra dos meus filhos, né? Pessoas que se ligam a gente por amor. Por exemplo, a Laurinha, que está me assistindo, que fica me mandando beijo aqui no WhatsApp. Beijo, Laurinha, te amo, lindinha, né? Sua quinta filha. A minha quinta filha. Ela fica me mandando aqui beijo no WhatsApp e tal. Então, quer dizer que tem um laço de amor, tem uma certa, não vou dizer dependência, mas uma ligação. Isso tem que se tornar uma idolatria. E o Márcio, né? além dessa questão que a gente está falando da afetividade, ele levantou uma outra questão. Ele falou, por que não instrui, por que os teólogos não instruem o seu rebanho, o seu povo, do que é verdadeiramente idolatria? Primeiro, porque eles próprios não sabem que é idolatria, para começar. Porque a revelação, ela não é uma coisa teológica ou teórica. Revelação é espiritual. E a palavra fala que o príncipe deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz da verdade do Evangelho de Cristo e não sejam salvos. Tá certo. Então, agora, o objeto, aí que está o negócio, a complexidade do tema, o objeto da idolatria pouco importa. Porque muita gente fala assim, o ídolo santo tal, que é de tal religião, não pode, isso é a idolatria. Mas por exemplo, pode ter um teólogo que idolatra o seu diploma na parede. Perfeito. Ou qualquer outro profissional. Ou em quantos lugares você já não chegou? Idolatra o seu próprio ministério. A pessoa idolatra o seu próprio ministério, ela idolatra até a Bíblia. Ela pega a Bíblia, abre no Salmo. Ela abre no Salmo 91, coloca lá na estante de casa. Pronto. E daqui a um tempo ela não vira mais nem a página, porque ela está dura, ressecada na única página, porque ele entende que aquilo é o que vai proteger
efetivamente o seu lar. Não que a Bíblia não seja uma proteção, entenda bem, mas é o sentimento colocado nisso. É que a Bíblia, não a Bíblia enquanto folhas de papel escritas. Sim. Mas a Bíblia, no teu coração, a Bíblia aplicada à tua vida, é realmente uma proteção. Bom, no quadro Meditando hoje, eu quero terminar e concluir com o seguinte conceito de imputação de pecado. Atribuição de pecado. Se é pecado ou não a idolatria, claro que ela é, sem dúvida nenhuma. Ela é pecado, não enquanto aquilo que nós chamamos a materialização de algo, mas aquilo que é projetado no coração, a ideia de algo que substitui Deus no interior da pessoa. Esse é o pecado, essa é a idolatria. Tudo que você colocou no lugar de Deus, projetou a partir de você e não veio de Deus, é o pecado. E o pecado é por causa disso mesmo, porque Deus não está em primeiro lugar, não porque algo está materializado. Então, não é tudo que é material que é um ídolo, cuidado. E nem tudo que é afetivo é um ídolo também, porque nem sempre aquilo está ocupando o lugar de Deus. Mas quando algo é projetado e ocupa o lugar de Deus, aquilo é pecado. Toda idolatria é pecado. Para quem conhece e para quem não conhece. Qual é a diferença? A diferença é que para quem conhece, o seu erro, como qualquer em outra circunstância, o seu erro lhe é atribuído, porque ele peca conscientemente. Quem não conhece, o Espírito Santo vai trabalhá-lo. Por quê? O sentimento de Deus é de reconciliação. Então eu quero ler aqui 2 Coríntios 5:18, que diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então Deus releva o pecado? Não, Deus não imputa o pecado quando sabe que ele é praticado por ignorância. Quando o homem não conhece a Deus, como é que Deus vai culpá-lo? Tem uma outra passagem em Salmo que fala também: bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa pecado. E o contrário também é verdade. Abraão tinha começado a andar com Deus fazia pouco tempo. Lá em Gênesis 15, no versículo 6, a palavra fala assim: ele creu no Senhor, e isto lhe foi imputado por justiça. Eu pergunto para você, Abraão já era um homem transformado? Era nada. Depois ainda pecou, ainda mentiu lá no Egito, mentiu lá na terra dos filisteus, fez altos erros, né? Agora, por que a fé lhe foi imputada por justiça? Porque é o crer em Deus, faz com que Deus ocupe o lugar que tem que ocupar dentro de nós, ocupe o lugar no trono do nosso coração, e aí sim, todas as coisas vão sendo ajustadas por Deus, pelo Espírito Santo, que é o que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então a idolatria sempre é pecado, mas o sentimento de Deus é trabalhar os homens para reconciliá-los e não para imputar o seu erro. É isso aí, chegamos ao final de mais A Bíblia em Debate pela Rede Gospel de Televisão. Nós estivemos aqui ao vivo para todo o Brasil e todos os dias você pode conferir esta programação que edifica a sua vida, esclarece e traz a você dentro da palavra do Senhor temas atuais, polêmicos e muito importantes para o nosso dia a dia. Quero agradecer aqui a cada um que participou, ligou, deu a sua opinião, todos que trabalharam para este programa, todo o pessoal dos câmeras, a produção, todo mundo, também o Bispo Marcos, que veio lá de Sorocaba só para participar do programa. Deus abençoe, Bispo. Muito feliz de estar aqui, estou aqui devido à expansão do Ministério, das Comunicações. Você que está em Sorocaba e região, você em Sorocaba assiste o canal 43 UHF, canal 153 na NET. Eu quero te fazer um convite muito, muito especial para estar conosco na nossa igreja, sede estadual Sorocaba, que fica na rua Leopoldo Machado, número 215, ao lado do Terminal de São Paulo. Nós temos convênio com estacionamento, é muito fácil você chegar lá. Vá hoje na igreja que eu estou te esperando. Quanto à idolatria, eu só queria falar o seguinte: analise-se o homem a si mesmo,
aquilo que te domina lança fora. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Deus te abençoe. É isso aí. Também, Bispo Sérgio. Obrigado, Bispo Marcos. Prazer estar aqui ao teu lado. Total. Bispo Rueda e todos os nossos participantes, telespectadores. Esperamos de coração que esse programa tenha esclarecido assim a tua vida, o teu coração. Esse tema é muito, muito importante. Hoje eu te espero para uma super noite de poder na Regional Jardins, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1912, lá dentro do Call Center, ao lado do Shopping Iguatemi. É isso aí. Hoje na nossa sede, na Doutor Almeida Lima, 1290, na Mooca, noite de poder com o apóstolo Estevão Hernandes. Uma palavra de unção, de cura, de transformação para a sua vida. Eu estarei ministrando hoje em São Caetano do Sul. Atenção aí toda a região da cidade de São Caetano do Sul. Estarei ministrando aí hoje às 8 horas da noite. Em São Bernardo, na Francisco Adamo, número 80, bem no centro de São Bernardo, quilômetro 22 da rodovia Anchieta. Vem renascer em Cristo, vem ser abençoado, venha renascer. Deus abençoe. Tchau, tchau.